Gente, vamos girar aqui um pouquinho de assunto e para tratar também de um tema muito importante, reforma ministerial. Vocês acompanharam na semana passada que finalmente o Lula fechou a sua reforma ministerial, a entrada do PP e do Republicanos, a entrada mais ou menos, né, Yuri, no governo. E a Arco Advice fez um estudo para ver como é que fica, então, a base do governo após as trocas nos ministérios. E Yuri vai mostrar para nós. Vamos lá, Raquel, vamos já jogar aqui no telão que fica mais fácil desenhado, né? Como você disse, esse levantamento feito pela Arco Advice. E aí o que ele mostra? Ali no começo, né, na eleição, levando em conta os partidos que desde o início estavam apoiando a candidatura de Lula, a base se desenhava desta forma: 121 deputados na Câmara, 12 senadores no Senado. A partir dessa base, ela é ampliada com a montagem do ministério propriamente dito durante a transição. Entram partidos como MDB, que havia aderido em parte ali no segundo turno, com o apoio que Simone Tebet deu a Lula no segundo turno, o PSD e o União Brasil, apesar de sempre se saber que esses partidos tinham também os seus integrantes bolsonaristas, e aí se chega nesse número de 284 deputados, 49 senadores. Agora, com PP e republicanos oficialmente assumindo pastas, somam mais 90 deputados, 41 republicanos, 49 do PP. Uma senhora base, né, Yuri? Mas em tese, é concreta. Né? Exato, em tese. E o Senado teria mais 10 senadores, mas principalmente no Senado, esses dois partidos têm integrantes com um perfil muito mais de oposição a Lula. Basta citar, no caso do Republicanos, o ex-vice-presidente, senador Hamilton Mourão, do Rio Grande do Sul, e no caso do Progressistas, o presidente do partido, Ciro Nogueira, do Piauí. Ambos integraram ali o governo Bolsonaro. E aí a Arco faz essa conta do apoio real, com 288 deputados e 51 senadores. O que significa isso? Que é um cálculo a partir da média de como o governo conseguiu adesão nas suas propostas mais importantes nas duas casas. Pode demonstrar a regra fiscal, que já foi aprovada, sancionada, outros projetos de interesse, as MPs, por exemplo, da estrutura do Ministério, a questão do desenrola, que acabou de passar na Câmara dos Deputados, vai para o Senado. E o que isso mostra? Por um lado, no Senado, dá um quórum confortável, inclusive de mudança na Constituição. O mínimo é de 49 senadores dos 81, mas na Câmara não. Estão faltando 20 dos 308 deputados, que é o mínimo para se mudar a Constituição. Ou seja, para o governo conseguir essas mudanças mais importantes, que dependeriam de mudança constitucional, eventualmente, não é o caso, né? O governo não está defendendo reforma administrativa, mas se tivesse uma reforma administrativa para chamar de sua, que dependesse de mudança na Constituição, precisaria aumentar essa adesão negociando o texto. O que acontece, por que não tem tão pouca diferença naquela ampliação lá atrás e a base real? Porque em várias dessas propostas, principalmente da agenda econômica, PP e republicanos, principalmente republicanos, já vinham apoiando o governo. E o União Brasil havia aumentado a sua adesão em algumas propostas, desde a troca de Daniela Carneiro por Celso Sabino. Eles basicamente cobraram a fatura agora, né? E, de certa forma, entregaram. No caso do Republicanos, talvez a lição de casa até tenha sido feita um gesto até um pouco antecipado. A grande questão agora é ver o quanto este número aqui do apoio real vai subir para chegar mais perto dos 374 do que apenas está praticamente aí na margem de erro dessa ampliação da base que vinha ali da transição. Obrigada pelos dados, Yuri.